Bom dia, você que está conosco agora de manhãzinha. Hoje são 21 de julho de 2020. Nós estamos reiniciando as nossas atividades. Passamos aí uma semana, mais de uma semana parados. O nosso notebook deu problemas, e aí com mais de uma semana no concerto, e aí nós estamos retornando às nossas atividades. Vamos republicar as matérias de espiritismo que estavam acumuladas. E hoje nós vamos falar sobre, ou vamos retransmitir a live de Rossandro Kingsley e convidados, Daniele Migriari e Andrei Moreira. Espiritismo e Constelações Familiares, transmissão ao vivo, dia 12 de julho de 2020, pela TV7. Nesta live, o Rossandro e seus convidados abordam pontos que têm e que não têm relação com o espiritismo e as constelações familiares, entre outros assuntos. Bom, não precisa dizer que é imperdível, né? Aqui na página Estação da Luz você encontra um número substancial de materiais espíritas. Livros, textos, as obras da codificação, entrevistas, áudios e palestras sobre espiritismo. Isso para lhes facilitar encontrar em um mesmo lugar esse material para estudo, para pesquisa e para seu deleite. Portanto, agradecidos pela assistência que vocês nos dão, nos acompanhar ao longo desse trabalho que estamos fazendo, e convidamos para mais uma live de Rossandro Kingsley. Muito obrigado. Olá, minha gente, bom dia a todos e a todas. Olá, minha gente, bom dia a todos vocês, a todas vocês. É um prazer estarmos começando mais um programa aqui domingo de manhã. Esse programa que começou durante a pandemia, nos primeiros dias da pandemia, a gente começou a fazer essa transmissão aqui domingo de manhã. Fomos mudando o modelo até perceber que a ideia era fazer um modelo sempre com pessoas conversando, com parceiros do movimento espírita, esclarecendo dúvidas, num bate-papo muito informal, como se a gente estivesse realmente tomando um café de domingo de manhã bem gostoso, como a gente costuma fazer quando se encontra pessoalmente, né, gente? Né, Andrei, né, Dani? E a gente poder conversar sobre vários assuntos. Hoje nós vamos conversar sobre pontes e relações que tem e que não tem entre espiritismo e constelação familiares. Muitas pessoas se perguntam, se questionam. Então eu convidei eles porque são, ao mesmo tempo, grandes espíritas e são pessoas que têm uma profunda formação em constelação familiar, uma formação internacional, inclusive, em constelação, inclusive com o fundador, Bert Hellig. Queria fazer uma pequena preleção, um pouquinho, primeiro agradecendo a quem está nos retransmitindo, a Rádio Espírita de São Borja, lá no Rio Grande do Sul, que retransmite para outras web rádios espíritas. Então, nossa saudação aos nossos amigos gaúchos, a Rádio Amiga Espírita e a Rádio Amiga Espiritual. São duas diferentes, parece nome, mas são espirituais. Há também a Rede Amiga Espírita, a FEP TV Paraíba e a TV7, que está nos transmitindo, e as que retransmitem essas. Então é um prazer muito grande, domingo de manhã, a gente está junto. Talvez você vá abrir essa live aí uma madrugada da vida, no momento que você esteja precisando, e funciona meio que o YouTube quando a gente está assim, como aquelas páginas de Emmanuel, que a gente meio que quer abrir alguma coisa e chega uma mensagem que tem muito a ver com o que a gente está precisando ouvir. Então, se você for ouvir isso assim à noite, em algum momento, ou no domingo, outro, no outro dia da sua vida, que esse conteúdo possa chegar ao seu coração, possa lhe ajudar, possa fazer você se sentir acolhido ou acolhida, porque esse é o grande objetivo dessa doutrina consoladora e de nós que nos sentimos, então, assim, honrosamente tendo aceito esse convite do mestre para estar aqui como trabalhadores da última hora, levando essa consolação, especialmente no momento em que a humanidade se encontra tão angustiada pelos eventos que estão acontecendo com a pandemia e as profundas transformações características de um momento de transição planetária. A psicologia, como ciência, ela é, do ponto de vista de comparação com as outras ciências, uma ciência nova, é uma ciência bebê, porque ela começa realmente a ganhar robustez no final do século XIX, com a fundação da psicanálise por Sigmund Freud. Naquela época, havia uma busca por entender o que estava por trás dos muitos transtornos ainda tão incompreensíveis que levavam as pessoas simplesmente ao isolamento, serem trancafiadas e muitas delas morrerem naqueles ambientes psiquiátricos que nem era perto do que a gente tenha recentemente, era muito pior, parecia mais um calabouço medieval. Então, obviamente, pesquisadores, cientistas começaram a buscar interpretar
certas questões, inicialmente achando que talvez a resposta estivesse na neurologia, que o cérebro realmente fosse a sede de todos os transtornos. E nessas investigações, Freud começou a perceber, por exemplo, que muito do que depois se tornou um conceito do senso comum hoje em dia, trauma, tinha uma relação com a forma como as pessoas são educadas, criadas e transitam suas emoções do ambiente familiar. Isso foi importante porque mostrou a necessidade de termos cuidado com as crianças, com o que dizemos, o comportamento, o exemplo que damos. Hoje em dia isso é muito comum de ser dito, mas no passado ninguém tinha a menor preocupação com isso. E as pessoas começaram a ter mais zelo com as crianças para evitar os transtornos emocionais. Por outro lado, se criou, é muito natural isso, uma tendência a culpar profundamente a família e a responsabilizar muitas vezes totalmente os pais por questões que muitas vezes é da própria escolha do indivíduo e também sem levar em consideração que esses pais também receberam dos seus pais aquilo que foi possível ser recebido. O discurso do trauma gerou um discurso de afastamento da família, de cobrança, de culpabilidade, especialmente da mãe, enfim, todos os complexos que as pessoas identificaram. Aí a psicologia vai avançando, bebendo na filosofia, bebendo na fenomenologia, sobretudo, e vários pensadores vão construindo essa coxa de retalhos do conhecimento da ciência do comportamento. De repente chega um homem chamado Bert Hellinger, que bebendo na fonte de muitas dessas escolas da psicologia, com uma intelectualidade muito incomum. Qualquer pessoa que... Eu não tive o prazer, como o Dani e o Andrei tiveram, de conviver com o Bert, né? Mas qualquer pessoa que minimamente tem um pouco de conhecimento cultural percebe o volume intelectual que ele teve para poder compor e beber nessas fontes. Claro, geralmente com a formação inicial dele de clérigos, são pessoas muito estudiosas, né? Então isso contou muito. Dominar uma língua que é berço da filosofia, como o alemão e alemão. Então, assim, isso não tira o mérito do fato de que ele tinha uma profunda busca. Ele foi encontrando, nas muitas contribuições das várias escolas, um conjunto de informações que ele fez. Eu vou dar uma comparação para ficar bem, digamos assim, didática para vocês. Tô pronto, pega aqui. Quando Steve Jobs fez o primeiro iPhone, ele não criou a tela touchscreen, ele não criou os processadores que cabiam aqui dentro, mas ele percebeu todas essas tecnologias espalhadas e teve a genialidade de aglutiná-las no primeiro smartphone da história. Ou seja, é um tipo de genialidade de perceber as coisas acontecendo e conectar. E isso exige um fôlego intelectual extremamente gigantesco. Você tem que conhecer todas essas coisas. Bert Hellinger bebeu em muitas fontes, inclusive na fonte espiritual, e conseguiu perceber certas leis que não estavam descritas, porque as ciências exatas eram as ciências que descreviam leis, como a lei da gravidade, a lei da atração dos corpos, todas as leis que a gente estudou no ensino médio de Isaac Newton, que eu não lembro, porque faz muito tempo que eu fiz vestibular, e eu não vou perder aqui meu tempo pensando muito sobre isso, mas é exatamente para a gente dar conta de que vamos hoje falar aqui da ponte que existe e as que não existem entre dois homens que fizeram um apanhado do conhecimento. Allan Kardec, que também com sua genialidade começou a recebendo da espiritualidade, mas também com sua genialidade de perguntar e de construir um arcabouço dentro de uma época de positivismo científico, nos legando a primeira manifestação espiritual completamente racional, sem que isso signifique frieza ou afastamento emocional, mas evitar a mistificação e a mitificação que prejudicou no campo da fé as religiões ao longo da história. E Bert Hellinger também faz isso no campo da psicologia e constroem, cada um a seu tempo, o que a gente poderia chamar de um combo. Combo é quando você compra internet, telefone fixo com telefone celular ao mesmo tempo. Ou seja, você tem ali um conjunto de possibilidades aglutinadas e para fazer isso tem que ter muito desejo, muita competência intelectual e ao mesmo tempo uma inspiração profunda, obviamente, para que tudo isso aconteça. Então estamos aqui hoje com esses dois queridos amigos, porque de fato são amigos pessoais, né? Eu tenho um profundo carinho no coração por ambos, Daniela Migliari, que é como uma irmã para mim, Andrei Moreira também, que inclusive eu quero aproveitar para fazer a propaganda. Eu estou com o livro da Dani aqui, ó, que já tá em
para Kindle também na Amazon esse livro, Dani? Tá. É a segunda edição, fazendo uma nova edição dele, né? Já Já tem uma edição, tem uma edição em Portugal, tem e-book e audiobook. Pois é, tá vendo aí, ó? Foi o primeiro audiobook que eu fiz a apresentação, porque eu fiz a apresentação do livro, então fui lá gravar em Brasília, foi maravilhoso, longe pra caramba a gente foi lá. Estou aqui eu acho que são os 2 últimos livros que eu achei aqui, tá, Andrei? Seu, que é Reflexões e Posturas que Trazem Paz, desse meu amigo querido aqui também. E tem também esse aqui, que, claro, já bebe muito na fonte das constelações, que é Reconciliação, livro lindo, fantástico, maravilhoso. A imagem aqui atrás fala muito desse livro. Andrei tem vários outros livros, tem inclusive livros de mensagens que Suzana lá está fazendo em Miami todo dia, fazendo uma leitura, caminhando e fazendo uma análise fantástica, tem feito isso. E daqui a pouco eu falo para vocês uma surpresa. Se eu esquecer, vocês me lembrem. Rápido, mostrei, ninguém viu, porque é uma surpresa que a gente tem hoje para falar para vocês aqui, do lançamento do novo livro, para que vocês possam conhecer. Bom, eu vou começar fazendo, gente, perguntas básicas que as pessoas costumam fazer sobre se constelação é ou não é. E uma vez que a gente tiver coberto essas perguntas básicas do que é constelação e o que ela tem ou não a ver com o espiritismo, a gente vai poder aprofundar com eles dois na constelação e naquilo que a contribuição fantástica que ela traz para a vida das pessoas, porque eles têm uma experiência muito profunda com o tema. Então vamos perguntar aquelas perguntas clássicas que qualquer pessoa faz. Constelação é uma prática mediúnica? À vontade, meninos e meninas. Então, não é uma prática mediúnica, Rossandra. Aliás, eu achei a sua introdução maravilhosa, viu? A respeito aí, né, do desenvolvimento. O Bert realmente fez um trabalho muito gigante. E embora a constelação não se utilize de mediunidade, o fenômeno da percepção de campo é algo realmente tão esplendoroso e tão impressionante que ele parece mediunidade. Então, realmente, é muito justo que as pessoas, ao verem, por exemplo, um workshop de constelação, achem que tenha mediunidade, embora não tenha. Porque num workshop, por exemplo, de constelação, nós utilizamos pessoas para representar os membros da família que se está sendo constelado, ou os elementos daquela constelação. E aquelas pessoas se colocam numa posição de neutralidade, de ausência de intenção, ausência de vontade, ausência de qualquer coisa, simplesmente como um espaço neutro que permite que ali o campo energético daquela pessoa, daquela realidade se manifeste. Mas esse campo, ele nos toma realmente com tanta naturalidade, com tanta impressionabilidade, que de repente você vê uma pessoa que não conhece nada da sua história fazer os mesmos trejeitos do seu pai, da sua mãe, se comportar com comportamentos físicos semelhantes a você, a ter sensações físicas semelhantes ao que você ou alguém da sua família sente, e você perceber a dinâmica familiar, muitas vezes sem a história ter sido contada. E quem vê esse fenômeno acha que tem um espírito ali contando para o constelador, ou que tem um espírito movendo aquele representante, e não tem. Esse é um fenômeno somente de campo. Que campo? É um campo magnético, um campo energético, um campo quântico, né? Um campo morfogenético. Esse é um campo de possibilidades. E isso é uma das riquezas da constelação, é perceber que existe um campo energético que radica em cada um de nós. Essa é a primeira coisa, que talvez faça uma ponte aí já com o espiritismo. O espiritismo também fala dessa mesma realidade. Qual que é a segunda questão? É que qualquer pessoa pode perceber esse campo. Bastando, e aí também tem uma coisa muito linda percebida por Bert Hellinger, bastando que a pessoa entre na única postura capaz de permitir que ela perceba verdadeiramente o campo do outro sem contaminá-lo, com as suas próprias impressões ou personalidade. É que se coloque numa postura interna de absoluta neutralidade, ou, em outras palavras, de absoluto respeito. De não querer fazer nada por aquela pessoa, de não querer tomar o lugar daquela pessoa, de não querer resolver por aquela pessoa, simplesmente ser um canal por onde se expressa ali aquela percepção. Então, o que um representante faz em um workshop de constelação é colocar-se a serviço, é permitir que aquele campo se manifeste através daquela pessoa, se mostre, e o que o constelador faz é perceber através dos representantes e também da sua própria percepção do campo direta,
aquela dinâmica dos vínculos sistêmicos, ou seja, os vínculos de amor ocultos que vinculam uma pessoa a outra dentro de uma família. Depois a gente fala desses vínculos para as pessoas entenderem. Mas o que o constelador faz ali é perceber esses vínculos, trazê-los à claridade, permitir que a pessoa tenha uma percepção libertadora e perceba ali para ela algo que transforma um jeito de entender, de sentir, de perceber, etc. E o constelador precisa de mediunidade para fazer isso? Não. É uma mistura de técnica, com treino, com experiência. Então, perceber o campo em uma constelação é algo que cada constelador desenvolve com o tempo. Por isso que um constelador não se forma da noite para o dia, se forma em muitos anos de experiência, de treinamento, de percepção, de trabalho interno consigo mesmo e com os outros. Porque tem que ter uma percepção para você poder perceber ali o que está acontecendo. Mas realmente isso é tão impressionante, é tão bonito e é tão grandioso o Bert ter percebido isso, que deixar os representantes num campo se moverem com naturalidade mostrava mais da família do que mandar as pessoas fazerem papéis fixos. Isso é tão maravilhoso que realmente as pessoas que vêm e não entendem a teoria, não entendem o contexto teórico, podem, por vezes, pensar que se trata de um fenômeno mediúnico. Mas eu, por exemplo, sou médium, tenho minhas percepções mediúnicas durante a reunião mediúnica que trabalho na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e a sensação corporal, energética, psíquica que eu tenho no fenômeno mediúnico e durante o trabalho com as constelações é absolutamente diferente. Eu nunca tive uma percepção de um espírito chegar perto de mim e falar assim, Andrei, é isso. Isso pode até acontecer na constelação, no consultório, na rua, dentro de casa, porque os espíritos assistem qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas eles fazem isso com tamanha descrição que nenhum de nós nem percebe, né? Nem se dá conta de que tem o amparo espiritual deles acontecendo. Mas fenômeno mediúnico direto, na minha experiência, eu nunca percebi. Concordo, né, com você também, Andrei, também como médium e como constelador, eu tenho tido essa mesma impressão nítida, porque a gente não está acessando aquela história familiar, porque, assim, o que é acessado dentro das constelações familiares é um campo de informações, que o Bert Hellinger gostava de chamar de campo sábio, né, e que depois, com o tempo, surgiu esse pesquisador, Rupert Sheldrake, que acabou se tornando uma referência para o Bert e para a Sophie Hellinger, em que ele descobriu, ele fez uma série de pesquisas científicas sobre esse campo morfogenético, que tanto o Bert quanto a Sophie Hellinger chamavam, né, de campo sábio, que é um campo de informações que estão ligadas ao inconsciente coletivo que começa nesse clã familiar, né? Então é um inconsciente desse campo sistêmico familiar que, quando uma pessoa vai fazer uma constelação, é como se ela desse uma senha, fazendo uma analogia, uma senha do Wi-Fi da família dela. Ela chega lá com a postura dela, com a intenção dela, e a questão que ela coloca para o constelador, é como se ela estivesse entregando essa senha para todo mundo que está ali naquela sala. Então, quando chama uma pessoa para representar a mãe, o pai, que pode até já ter falecido, pode até já ter morrido. Então, por isso que algumas pessoas, como o Andrei falou, acabam confundindo, porque fica parecendo que é uma incorporação. Mas não é uma incorporação de um espírito, é um acesso a um campo de informações. E esse acesso a esse campo de informações, ele permite, inclusive, a pessoa possa sentir sintomas físicos da pessoa de quem ela está representando, emoções, sentimentos. Então, realmente é algo que passeia de uma forma muito próxima, mas a sensação, e aí a gente tem essa riqueza, né, Andrei, por conta de nós dois termos tido essa prática mediúnica, é totalmente diferente. Agora, óbvio, né, tem pessoas que são médiums que podem estar numa constelação, que podem até ver, perceber alguma coisa, mas não passa por aí, não se dá por aí. É algo que, se uma pessoa não tem nenhuma percepção, se for um ateu, ele vai chegar lá, ele vai sentir as mesmas sensações da mesma forma. Então, não é um intercâmbio com os espíritos, né? Porque a mediunidade, ela parte do princípio que você está fazendo esse intercâmbio espiritual. No entanto, as funções anímicas, elas estão presentes em toda manifestação da nossa vida, e isso também pode se dar em campos aí da mente,
desse acesso a esse campo morfogenético que expressa memórias dos nossos ancestrais e que trazem essa informação às constelações que, com esse olhar sem impressão, esse olhar de recolhimento e de humildade do constelador, de se retirar e simplesmente observar aquela dinâmica que está acontecendo, a gente consegue perceber onde está acontecendo uma desordem, digamos assim, algo que saiu da ordem e que está obstruindo que o amor flua dentro dessa ordem. Porque não basta ter amor, é preciso ter ordem. Ainda assim, é o amor que faz esse caminho voltar a fluir. Então, é muito bonito, é uma costura entre ordem e amor que passa por esse campo de informações, mas não necessariamente é uma manifestação mediúnica, de forma alguma. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu cheguei a fazer, eu cheguei a começar a formação, né? Andrei me indicou o Décio, que foi um dos primeiros a trazer para o Brasil, né? Se eu não me engano, Andrei, a constelação, ele conheceu. E aí eu comecei, fiz até um primeiro módulo lá em São Paulo, mas aí aconteceu aquela coisa toda de eu começar a viajar muito e eu nem mais atender no consultório, e ficou uma coisa em suspenso, mas eu senti, por exemplo, eu como alguém com formação em psicoterapia, como psicoterapeuta, como psicólogo, eu senti que a primeira dificuldade, que talvez vocês não tenham sentido, justamente no caso, porque Andrei é médico, você é jornalista, então o que acontece? É quando a gente chega lá, a gente vem do universo na psicologia de analisar, e na constelação a gente não pode fazer isso, então eu tinha que fazer um trabalho de silenciar a mente que fica ali analítico o tempo inteiro, para poder sentir. E aí eu disse assim, isso vai ser minha grande dificuldade, porque a minha sensação, a minha sensibilidade de sentir as coisas é muito baixa, né? Ia ser um treino, mas claro que eu ia fazer, porque realmente eu fiquei muito encantado. E eu sou muito crítico com relação a certas coisas, né? Tipo, eu chegar num canto assim, a pessoa fez assim, tô sentindo seu avô aqui perto. Aí eu, tá, manda detalhe, porque se for só com essa conversinha aí, não vai me convencer não, né? E quando eu via as constelações acontecendo na formação, eu olhava as pessoas lá fazendo o papel dos representantes e fazia, cara, isso só pode ser combinado, velho. Não tem sentido isso, não tem. E eu comecei a conhecer pelos meus pacientes que falavam da constelação, né? E aí, quando ele me chamou para representar, foi quando eu senti eu que não tenho mediunidade nenhuma, porque vocês dois têm uma mediunidade mesmo de ir para o centro, de se comunicar. Claro que eu tenho, mas não essa mais evidente. Então, quando eu cheguei para representar e senti que, ao mesmo tempo, eu continuava sendo eu, mas eu estava me movendo para uma energia que não era minha, e que eu estava, e eu nunca senti isso no centro espírita, por exemplo, eu já participei de reunião mediúnica só na vibração, nunca senti nenhuma coisa, nenhuma presença, nenhuma informação chegando, nenhuma confusão de papéis, não, porque eu estava ali na vibração. Mas lá, aí eu senti a diferença de campo, vocês sentiram porque vocês conseguem ver uma e a outra. E eu, como não conseguia ver uma e sentir na outra, também senti que realmente é um campo que se abre. E aí, obviamente, a gente percebe que há um resgate, que parece uma desobsessão, porque a desobsessão seria, então, também um resgate, ou seja, você tem lá um drama, dramas clássicos, me traiu, tomou tudo que eu tinha, me matou, né? Aqueles dramas humanos clássicos que estão se reverberando em outros planos de vida, e que naquele momento que a gente faz a reunião mediúnica tem como objetivo o apaziguamento e o perdão. Grande objetivo, especialmente para resgatar aquele que está desencarnado, né? Aí quando você vê a constelação e que você percebe também um resgate, aí mais uma vez dá uma sensação de que é a mesma coisa, né? Como se, por exemplo, o grande objetivo de um processo psicoterapêutico, sério, comprometido, não fosse um resgate. Quando você vai para uma terapia, mesmo uma terapia convencional, o grande objetivo final é que você resgate, ressignifique esses personagens que estão te provocando esse peso emocional todinho. Então, mais uma vez, uma coisa que parece ser uma coisa que é igual, e embora tenha, digamos assim, alcance o mesmo objetivo, não vai pelos mesmos caminhos. Acho que é uma coisa que a gente percebe muito isso. Aí é a pergunta também, outra clássica que as pessoas fazem. Envolve religiosidade ou religião, as constelações familiares? Esse nome, por exemplo, no Brasil, tem gente que tem, vamos falar assim, pessoas que têm uma religião mais tradicionalista, o nome já dá uma constelação, pensa logo que tem a ver com astrologia. Então, assim, não sei como é que é dito em outros países, como é que é
como é que é colocado, se são operações sistêmicas, eu não sei exatamente como é, mas por que as pessoas também confundem com religiosidade? É interessante isso que você está falando, Rossandra, até porque o nome original não é constelação familiar, né? Exato. O nome no alemão é Familienstellen, que é como se fosse uma representação familiar. Então, constelação é a forma como se traduziu, como se colocou, porque uma constelação é um arranjo, né, de estrelas dentro de um conjunto. Então, o termo constelação, ele se refere a esse arranjo familiar em que vários membros estão conectados através de um vínculo profundo de amor. O que a constelação trata é do vínculo profundo de amor que existe dentro dos nossos sistemas. Existe um profundo vínculo de amor entre todos os membros. Não é aquele amor romântico do eu gosto, do eu reconheço, do eu desenvolvi afeto. Esse amor é muito bonito, mas ele ainda é superficial. O amor que a constelação fala é um amor muito mais profundo, é um amor existencial. É um amor que existe porque nós existimos, ele está ligado ao fenômeno vida. Então, todos os filhos se ligam amorosamente aos pais, amorosamente aos avós, amorosamente aos antepassados, só porque aqueles que vieram antes fizeram o que foi necessário, é que a vida passou adiante. E cada um que chega na ponta daquele sistema e recebe a vida do sistema, sabe que recebe aquela vida graças a inúmeras vidas que vieram antes. E não importa como foram essas vidas, se bonitas, se feias, se certas, se erradas, se adequadas ou inadequadas, dali a vida passou adiante. Então, existem vínculos de amor que nos vinculam àqueles que vieram antes. Mas esses vínculos podem nos emaranhar ou nos libertar. Podem nos fazer ficar presos numa roda de repetição de destinos e situações familiares, ou nos impulsionar para frente como um fluxo de vida que nos leva para destinos livres, leves e mais amplos. Então, a constelação, ela estuda esse universo do amor familiar, dos vínculos, ajudando a gente a perceber o amor que emaranha e o amor que flui, como transformar o amor emaranhado em amor que flui, que mudança de percepção, de postura, de inclusão que precisa naquele sistema para que isso aconteça. E todo esse fenômeno, ele é profundamente espiritual. Espiritual no sentido de que ele toca o coração e trabalha com os vínculos que a constelação diz que estão na alma, não é? Mas não significa dos vínculos espirituais reencarnacionistas, nem dos vínculos espirituais como o espiritismo ele nos apresenta. Então, formalmente, a constelação não tem vínculo com nenhuma ideia religiosa, nem com o espiritismo, nem com nenhuma outra religião, porque não nasceu de um campo religioso, você falou muito bem, nasceu de uma profunda busca, síntese e genialidade de Bert Hellinger em fazer de várias fontes terapêuticas uma síntese dentro de uma nova proposta. Ele até se envolveu num caminho religioso, né? Ele foi padre no início da vida dele, ele fazia parte de uma ordem católica chamada Marianhill, ele foi enviado para a África do Sul para trabalhar lá como padre, e foi lá que começou a transformação dele. E essa transformação começou no dia que, em um workshop de padres, um outro padre conduzindo, o padre fez para ele a seguinte pergunta: se vocês tiverem que escolher entre as pessoas e os valores, com que é que vocês ficam? E ele teve a íntima certeza de que ele, como padre, deveria responder com as pessoas, afinal de contas, um padre é um pastor que cuida de pessoas. Mas ele teve certeza que ele e os amigos ficavam com os valores. E aquilo tocou profundamente ele. Ele falou assim: o que nos leva a amar mais a moral do que o indivíduo? Amar mais as regras do que as pessoas? Amar mais os costumes ou a nossa ordem eclesiástica do que o indivíduo que a gente cuida? E ali começou um fenômeno de rompimento dele interno com a religião dogmática, com a religião mal, mas não com o caminho espiritual, porque a vida inteira ele vai experimentar Deus de uma forma muito profunda, mas destituída de qualquer vínculo com qualquer religiosidade. Aí ele vai estudar psicanálise, terapia primal, ele vai estudar as representações familiares com a Virginia Satir, ele vai estudar programação neurolinguística, ele vai estudar várias técnicas, a hipnose ericksoniana, e ele não só estuda, né? Ele estuda com aqueles que são hoje os referenciais teóricos dessas áreas. Então, a partir disso, ele vai fazer uma síntese própria, um método de trabalho que percebe o campo, que amplia as representações familiares da Virginia, tirando das figuras fixas para as figuras móveis que sentem o campo, e dali surge, então, a moderna técnica de constelação. Não tem, portanto,
nenhum vínculo formal com nenhuma religião. É um campo de trabalho profissional, é um campo de trabalho terapêutico. Por isso, naturalmente, as pessoas precisam de formação profissional para isso. Por isso, naturalmente, é um campo de trabalho profissional, é cobrado, é pago e tudo mais. Mas é um campo que remete a pessoa para um mergulho profundamente espiritual nela, no sentido de olhar para os vínculos que estão na alma. Mas é um tipo de vínculo espiritual diferente daquele que o Espiritismo nos propõe. Então, assim, em síntese, eu diria que o Espiritismo, ele nos dá a compreender a natureza imortal do espírito que somos. A constelação nos ajuda a enraizar na potência da família atual e do sistema atual. Reencarnação me faz entender como ser existencial. Constelação me ajuda a entender qual é a melhor proposta, potencialidade e força do programa reencarnatório no qual estou inserido agora, no aqui e no hoje. Essa família tem um sentido, essa família tem um propósito, essa família tem um movimento, e então tomar a força de estar nessa família, na ordem que eu pertenço a ela, tem toda uma riqueza, né? Depois a gente fala mais disso. Com certeza. Com certeza. Só complementando aqui, difícil complementar o Andrei, porque ele é tão completo, mas ele resume muito bem, ele é muito bom nessa... Da minha experiência, que essa palavra é Familienaufstellung. Significa originalmente como uma configuração, né, familiar. Só que ao longo do tempo foi sendo traduzido como constelação familiar, e isso ele tomou vida própria, Rossandro. A grande verdade é que esse nome realmente incomoda muita gente, porque fica parecendo uma coisa assim, né, mística, porque além desse esclarecimento que o Andrei fez, porque o Bert Hellinger foi padre por 25 anos, existe também uma visão, às vezes, preconceituosa das constelações como se fosse algo puramente místico, porque nem sempre é reproduzível, né? Aliás, nunca é, porque cada pessoa tem uma configuração muito específica e nenhuma constelação se parece com a outra. Então, a gente observa que, conforme o Bert foi colocando e observando esse campo sabe manifestação, ele descobriu que existem padrões, mas não regras, aquelas regras fixas, aquilo que vai estar ali necessariamente se repetindo. Então, cada família é uma família, cada uma tem a sua história, e muitas vezes essa compreensão desse lado religioso, desse lado esotérico, desse lado místico, acabou, né, por empobrecer algo que não dá para a gente fechar. É uma informação que cada pessoa vem do seu universo familiar, né, e agora, como eu e o Andrei, a gente é espírita também. E ao longo do tempo, a gente vai observando essa relação em como a nossa vida espiritual se configura quando vem aqui para a Terra, no Chico Xavier, que diz que reencarnação não tem endereço errado. Então, se um espírito ele tem uma carreira evolutiva, ele tem uma caminhada evolutiva, ele precisa chegar naquela família exata, que vai justamente por conta da fricção ali das emoções, das dores, dos conflitos e dos desafios que aquela família vai oportunizar, que aquele espírito possa lidar com seus conteúdos primordiais, que ele precisa lidar. Então, eu fui percebendo também que o fato de eu ser espírita me auxiliou muito a estudar as constelações familiares, porque eu fui percebendo que eu não era vítima mesmo, porque eu tinha também essa visão espiritual. Eu não estou nascendo por acaso. Pelo contrário, a gente sabe de muitos estudos da codificação espírita que a misericórdia divina minimiza e muito o impacto que a gente recebe quando a gente reencarna. Então, a gente está reencarnando, a gente não está espiando por tudo, né? A gente está entrando em contato com os nossos conteúdos generosamente, que Deus coloca a gente misericordiosamente naquela família, filho daquela mãe e daquele pai. Então, essa foi uma das vantagens que eu senti, né, porque eu já tinha uma formação espírita bastante consolidada quando eu cheguei para ter o contato com as constelações familiares, também por esse motivo que o Andrei comentou, porque o Bert, ele desde os 5 anos de idade, ele tinha o sonho de ser padre. Assim, um sonho, ele sempre, a família dele era uma família que gostava
de estudar Jesus no lar pelos caminhos deles lá, eles tinham vizinhos também de diversas outras religiões, então é um espírito que tem aquele, como Allan Kardec, né, aquela abertura para o diferente. Isso é uma coisa que a gente vê em comum entre os dois. E ele sempre quis estudar mais, ele sempre quis pesquisar mais, mas ele sempre teve uma vinculação profunda espiritual com Jesus. Desde os 5 anos de idade, ele tinha, imagina uma criança de 5 anos ter convicção. Então ele passou por realidades da Segunda Guerra Mundial e logo que ele passou 2 anos preso também num campo de concentração assim que a guerra terminou na Bélgica. E assim que ele saiu, ele foi se colocar na igreja, realizar o sonho dele. Então, ele passou 25 anos vivendo o sacerdócio com profunda dedicação e se tornou um teólogo exímio. Ele estudou os evangelhos com muita profundidade. E aí, obviamente, dentro dessa história que o Andrei contou, que ele foi viver na África, conviveu com os Zulus, foi o primeiro momento que ele teve um impacto incrível com a beleza, a poesia que os Zulus trouxeram para ele de não usarem, por exemplo, ironia, eles terem um profundo respeito pelos seus antepassados. Então ele ficava maravilhado de ver como que os Zulus olhavam para as suas próprias famílias, e nesse convívio com esses padres, com esses pastores de outras religiões que faziam encontros fenomenológicos e vivências em grupo, ele foi juntando o evangelho com a fenomenologia, com esse respeito aos antepassados, e isso se tornou um encontro muito feliz. Só que ele nunca se despediu dessa conexão com Jesus. Até o fim, o que ele precisou fazer? A gente percebe que ele foi se desconectando daqueles pesos dogmáticos, daqueles pesos da instituição enrijecida dos homens, que foi erigida sob o evangelho mais puro de Jesus, e ele foi chegando mesmo naquela visão de um Jesus que não aquele que vai me salvar e fazer por mim, mas aquele homem que fez uma caminhada humana, né, aqui na Terra, e que nos inspira, e que a gente pode olhá-lo como um irmão. E quando eu me deparei com isso nas constelações, eu fiquei maravilhada, porque eu vi o Espiritismo ali. Porque o Espiritismo coloca Jesus como irmão. Isso é muito difícil da gente aceitar, porque a gente fica com aquela sensação assim, nossa, mas não, eu, irmã de Jesus? Como assim, né? É algo porque a gente vem daqueles anos e anos e anos como o nosso Salvador, né? A gente sabe que ele é o nosso farol, que ele é... O próprio Livro dos Espíritos diz que ele é o exemplo mais perfeito que passou pela Terra, porque ele está há muito tempo nessa caminhada. Mas o Bert, para ele sair do catolicismo e chegar à ousadia de ver Jesus como um par, que é algo que para a gente no Espiritismo já é um pouco mais palatável, né? Porque os Espíritos nos disseram isso. Então, assim, eu fui encontrando elementos muito próximos do Espiritismo, né? E o Bert, sem ser espírita, sem se referir a outras vidas, ele acabou chegando a conclusões muito próximas que estão no Espiritismo, e eu fiquei maravilhada de perceber essas conexões, né? E tem mais uma coisa, o Bert, quando chegou em 2000, ele conheceu a Sophie Hellinger, e mais ou menos no final dos anos 90, eles começaram a conviver, e em 2001 ela lançou a Hellinger Schule, lá em Bad Reichenhall, que é a cidade onde a gente faz a formação lá na Alemanha, e ela é uma médium. Ela é uma pessoa com faculdades mediúnicas muito fortes. Isso para ele, que era um padre, era algo assim que chegou como um acréscimo na compreensão dele. Então, todo o estudo das constelações familiares tomou, né, quando eles dois se uniram e se tornaram marido e mulher e começaram a atuar em conjunto, houve uma ampliação da compreensão deste mundo espiritual por meio da chegada dela, que enriqueceu muito o processo como um todo. É uma coisa que eu estava percebendo quando vocês falavam, é justamente a importância central no processo evolutivo, desde as encarnações e especialmente presentemente da família, do núcleo familiar. Quando o Kardec pergunta por que a gente tem que passar pela infância,
E os espíritos respondem, porque nós somos mais suscetíveis a novas impressões que aqueles que têm o dever de educar, né, vão fornecer à criança. A gente percebe uma dificuldade que muita gente desenvolve ao longo do seu desenvolvimento espiritual, que é não compreender a importância do núcleo familiar, da família e dessas impressões atuais para o desenvolvimento espiritual. Acho que foi exatamente por isso, eu estava aqui, inclusive, enquanto vocês falavam, pesquisando, só para pegar o nome correto, porque é um psicólogo, professor de budismo, John Wilwold, que criou o termo spiritual bypassing, né? O bypassing espiritual, que é o desvio. O desvio, o bypass é um desvio. E aí é como se você tivesse um suposto desenvolvimento espiritual que leva muito mais a uma alienação. É quando você fica muito mais preocupado com os valores do que com as pessoas, né? Com a forma do que com o conteúdo. E a gente percebe, por exemplo, isso quando a pessoa não trabalha bem a sua dinâmica familiar, quando ela não aceita esse lugar, porque a gente percebe as pessoas se queixando, né? Olha que herança que eu recebi. Ah, essa doença só podia ser de fulano, de cicrano. A gente percebe que nesse contexto há uma negação dessa família, inclusive, às vezes, uma leitura equivocada quando se traduz a família espiritual da família consanguínea. Eu já vi muito espírita fazer assim, tá vendo? É porque assim, essa não é minha família real. Minha família espiritual eu vou encontrar aí fora. Ela se desculpa, ela se exime, o que acontece? Ela é capaz de construir um volume de conhecimento espiritual gigantesco com uma prática pobre, tão absurda, que ela faz esse bypass, ela faz esse desvio que de fato faz com que ela não cresça emocionalmente, espiritualmente. E há um acréscimo de conhecimento, que hoje é muito fácil, porque nunca se produziu tanto conhecimento espiritual no mundo, mas a gente vê uma criança, no sentido psicológico do termo, não acolhida, uma criança que não reconhece a ordem da família, não reconhece o seu lugar, não reverencia e agradece e tem gratidão pelo que foi possível. Como é que vocês veem isso? Nossa, é fantástico o que você está falando, Rossandro. E eu acho o seguinte, sem que a gente enraize na força do nosso sistema, a gente não tem um verdadeiro desenvolvimento. Né? E a gente vê muito isso dentro dos movimentos espiritualistas, né? Pessoas com uma espiritualidade profundamente desenraizada. Isso significa buscando fora aquilo que precisa ser encontrado dentro. Por exemplo, com o comportamento de criança ferida, que mantém uma profunda crítica aos pais e que vai adorar todos aqueles que têm aquilo que o papai e a mamãe não têm. Aí coloca o médium no lugar do referencial, às vezes até transformando o médium em pai ou em mãe, coloca o palestrante no lugar daquele referencial, coloca o dirigente da casa espírita, com uma carga de expectativa, inclusive, semelhante àquela que se projetou no pai e na mãe, e vai esperar que aquelas figuras representem para si o pai ou a mãe. Não tem movimento de desenvolvimento verdadeiro de espiritualidade sem reconciliação com pai e mãe. Sem nós enraizarmos e tomarmos a força e a grandeza do sistema ao qual nós pertencemos, né? O Dias da Cruz um dia me disse algo que a mim me tocou muito profundamente. Ele disse assim: os pais são um terreno que nos apresentam a Deus o território. O terreno é parte do território, está inserido no território. Eu fiquei muito tocado com essa fala. Porque o terreno é o lugar do território que você habita, em que você ocupa o seu lugar naquele território, né? Os pais são as representações de Deus na Terra para nós, porque são a representação de vida. É através deles que a oportunidade da reencarnação se dá, é através deles que a força da vida se dá. E os pais são os pais certos para nós, estão ali como pais porque são os pais adequados para nós, que têm a condição de nos dar aquilo que nós precisamos ou de não nos dar aquilo que nós precisamos, porque talvez o que a gente precisa é passar pela luta mesmo da própria conquista, é de passar pela dificuldade dentro dos processos reeducativos que a gente necessita. Então, os pais são portais de vida que compete-nos reverenciar em profundidade. E sem que esse movimento seja feito, nós não tomamos a força da vida na sua plenitude. Porque quanto mais nós mergulhamos na grandeza da força do nosso sistema, mais espiritual nós nos tornamos, mais fortes para a vida, não é? E aí nós vamos encontrando um caminho que é de estrutura. Então, qual que é uma repercussão frequente que eu vejo disso que você está falando, Rossandro?
é nós vivemos o conflito entre importância pessoal e poder pessoal. Poder pessoal só vem da conexão com seu lugar na ordem familiar e no seu sistema familiar. Poder pessoal é ser continuidade dos seus pais, é ser aquela grandeza única das duas metades que em você se faz unidade e de forma singular, que ninguém no mundo tem igual. Em todas as outras áreas da vida você pode ser substituído. Pode ser substituído no trabalho, no serviço, no seu relacionamento, no seu trabalho espiritual, apesar de muita gente achar que não, no voluntariado, em qualquer área, você pode ser substituído. Não é? Seu poder pessoal é essa continuidade dos pais no mundo, é servir com a energia e com a força particular que você tem. Importância é o valor que o outro nos dá. Poder pessoal é o valor que nós encontramos na conexão com o nosso sistema. Se nós deixamos que o valor que o outro nos dá passe a ser mais significativos que esse valor pessoal, nós desenraizamos. Isso acontece, por exemplo, quando a gente assume cargos de liderança e acha que é importante porque agora é o médium, ou é o dirigente, ou é o palestrante, ou é o líder, ou é o presidente, ou é o fulano, ou a ciclana, os falsos lugares de importância, e deixa que esses títulos, na verdade, nos alienem. Então, isso não é experiência de poder pessoal, isso é experiência de importância pessoal. E, via de regra, quanto mais importância, menos poder pessoal. Quanto mais poder pessoal, menos importância e menos necessidade de importância. Porque aquele que está verdadeiramente conectado no seu poder é humilde. Reconhece o seu lugar. Né? Por exemplo, a humildade de ser pequeno diante dos pais. E reconhecer, aqui eu sou pequeno, aqui eu não resolvo nada. Eu não sou maior que os meus pais, eu não sou pai deles. Eu não educo, eu não mudo, eu não transformo, eu não resolvo as coisas deles. Eu sou filho, e como filho, eu sou reconhecido e sou grato. E na gratidão, eu faço com carinho aquilo que seja possível. E aí, uma das coisas que você citou no início, só para encerrar, que fala dessa confusão, é que às vezes as pessoas dizem assim, mas o filho pode ser mais evoluído que os pais. O filho pode ser um espírito missionário que reencarnou para ajudar os pais. Isso é verdade. Pode mesmo. E muito frequentemente acontece. E se for assim, quanto mais elevado, mais esse espírito se colocará naturalmente na ordem sem afrontá-la. E o filho se mostra mais elevado, quanto mais naturalmente respeita a ordem familiar e não a inverte. Dani, antes de passar para tu, porque Andrei falou de uma coisa que eu acho tão importante aqui que a gente ressaltar, e queria que você comentasse, Dani, importância e força pessoal. A sociedade que a gente vive, ela valoriza a importância. Quantos seguidores, quantas curtidas, quantas pessoas te acham massa, quantos carros você tem, onde você mora, qual é o seu sucesso, tal. E a gente vê muito, e aí eu vou falar agora bem no campo da constelação, observando mesmo assim, como pessoas que alcançam muita importância, mas não levam raiz e desrespeitam a ordem, elas se destroem. E eu falo aqui das muitas celebridades que se tornam importantes, olham para os pais como menores, agora eu vou, né? Aí, tipo assim, acha que não, vou comprar uma casa no condomínio para minha mãe, olha só, paguei a conta toda, você agora mora no condomínio, eu comprei um apartamento para o meu pai, olha como eu sou fantástico, olha como eu sou muito massa. E aí, quando ele faz isso, há um desrespeito da ordem, ou quando, por exemplo, a pessoa vem com o discurso do trauma, porque eu fui abusado dessa pessoa, ela foi uma pessoa muito ruim para mim, me maltratou, agora eu fiz sucesso, olha aí, quantas pessoas eu atendi no consultório, eu vou mostrar para o meu pai que eu vou vencer, sabe? E quando vencia, era vazio. Era uma sensação de uma vitória completamente sem sabor. E na sequência, até para poder voltar à ordem, que é uma coisa que Freud ele não tinha acesso a esse conceito da constelação familiar, que é aquele caso dele, o homem arruinado pelo sucesso. Porque talvez se ele tivesse, né, que é o que numa leitura de constelação você entende, o indivíduo ele fez um sucesso achando que ia mostrar e que ia mudar a ordem, e aí, obviamente, por um processo de retorno da ordem, que é uma lei que você vai ter que voltar, você se sabota para cair e voltar para o ponto que você tem que ficar lá, como menor, dentro de papai e de mamãe. Vocês percebem isso muito no mundo hoje? Rossandro, você está falando de uma coisa fundamental, porque, assim, leva um tempo para a gente aterrar, como o Andrei colocou. Quando ele fala em enraizar, eu acho isso muito lindo, e eu gosto também muito de usar esse conceito de humildade, que vem de humus, terra, e ilde, pés. Os pés na terra.
Eu realmente aterrar e eu perceber que a experiência na matéria, ela é absolutamente espiritual. Porque a matéria, ela é energia condensada que está se formando e se materializando para que a gente possa se experimentar, para que a gente possa viver as nossas experiências. Então, assim, dentro daquelas dicotomias que a gente está sempre separando, que a gente está sempre, né, empobrecendo aquela nossa visão mais ampla das coisas, é essa separação entre matéria e espírito. Porque a gente sabe, né, que é uma expressão de um mesmo amor criador que está ali oportunizando que a gente possa se experimentar. Então, assim, quando eu vou amadurecendo e eu vou percebendo ao longo da vida que vem muito pelo caminho dentro do espiritismo, através da resignação e da aceitação, que, aliás, é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu cheguei no Espiritismo foi por esse item, que é justamente aquele momento em que a gente percebe, poxa vida, era exatamente o que eu precisava. E tem pessoas com destinos duríssimos, que o Bert Hellinger olhava como destinos mais especiais, destinos assim difíceis, não especiais no sentido de ser melhor do que o outro, mas destinos que, quanto mais difícil ele se coloca, mais a pessoa consegue acessar uma grande força, se ela conseguir olhar através. E para quem é espírita, esse olhar que é através, ele é muito mais fluido, muito mais tranquilo, não que uma outra pessoa que não seja espírita não vá ter, mas nós temos esse estudo, esse treino, esses elementos que a doutrina traz para a gente, que é perceber que aquela vivência aqui na Terra, né, é a oportunidade exata que a misericórdia divina está nos trazendo para que a gente possa, com essa mãe e com esse pai, muitas vezes estavam tão emaranhados nas suas histórias passadas que não puderam estar presentes, que tiveram que dar o filho em adoção. Né? Eu sempre lembro de uma história de uma amiga minha, Marilise, que ela faz constelações familiares em presídios femininos, e ela conta que ela estava um dia conversando com as detentas, e aí ela falou assim, mas uma mãe que quando tem o seu bebê entrega esse filho em adoção, ela ama esse filho? Aí ela disse que uma das detentas se colocou na cadeira assim para trás e fez a barriga. Ama, né? Então, assim, ela amou até onde ela pôde. Ela foi até onde ela conseguiu chegar. Ela manteve aquela vida e entregou em adoção. Você vê, essa detenta falou, ama, fez um símbolo assim da barriguinha e disse tudo, o essencial, a vida, né? E eu gosto muito de uma fala do André que eu passei a usar quando eu aprendi isso com ele, que é o olhar cheio. O que é o olhar cheio? É o olhar para o copo cheio. Eu consigo olhar que essa mãe me manteve e que foi até onde ela conseguiu, onde ela pôde, né? Quem sou eu para saber de onde que vem, né? Por que isso aconteceu da forma como foi? Agora, já que foi assim, isso é muito bonito também na visão do Bert, que ele falava assim, olha, não sei de onde veio, se tem explicação, se não tem, que é uma coisa que o espiritismo é, às vezes, nesse campo. O que ele dizia é, independente de qualquer coisa, se eu conseguir olhar através, se eu conseguir focar nesse cheio, eu vou ver que uma grande força, um grande talento vem disso. E eu vou agradecer com a maior profundidade, né, até onde minha mãe e meu pai puderam chegar, que é dizer sim para a minha existência. Isso é o essencial, que ele sempre, sempre, sempre trazia nas constelações. Foquem, olhem com toda a energia, com toda a força no essencial. Conduza o cliente, conduza a pessoa a acessar o muito, o cheio que chegou até ela, graças a essa mãe e esse pai terem dito sim um ao outro. Um sim humano, imperfeito, incompleto, o amor possível de um pelo outro e que oportunizaram que eu tivesse essa chance de estar aqui encarnada, vivendo, aprendendo, e aí acontece essa mágica, quanto mais a gente entra no conhece-te a ti mesmo, mais a gente vai vendo, caramba, era a mãe e o pai exatos que eu precisava. Eu queria, antes de fazer um comentário, falar para vocês que assim, a gente fez uma reestruturação completa, então está lançando o livro, porque ele é quase todo um livro novo, assim, em termos de construção. Apenas eu quis manter parte do conteúdo e do título, porque eu achei muito importante. E a Editora Planeta está relançando, vai um lançamento aqui, ó, O Tempo do Autoencontro.
Tá vendo aqui, ó? Esse livro tem um capítulo inteiro sobre o deserto da pandemia, porque foi feito exatamente nos primeiros momentos, primeiras noites de madrugada que eu fiquei acordado aqui, vendo tudo parado. Tem uma apresentação fantástica do meu querido Washington Oliveto, que eu pedi a ele lá de Londres, ele está morando lá, ele fez uma apresentação do livro, muito legal. Tem comentário do nosso amigo Alok aqui no livro, da Petra Chaves, jornalista. Então, o livro já está à venda na Amazon para quem quiser, e toda a renda do livro, todos os meus direitos autorais do livro vão para Fraternidade Sem Fronteiras, porque nós precisamos ajudar muito ainda, especialmente agora, as pessoas. Então, em primeira mão aqui, que eu estou falando desse lançamento, né? A gente fez um trabalho imenso, assim, ficou como fortalecer-se em tempos difíceis e vencer os desertos da vida. Esse é o tema do livro aqui, para que vocês possam acessar, ó, para que as pessoas possam ver aqui. Está na Amazon, essa é a capa. Vocês já podem comprar o livro, tá? Tem aqui a apresentação do Washington Oliveto aqui, ó, bem legal. Aqui. E tem os comentários aqui, ó, do Alok, da Petra Chaves. Então, assim, foi um trabalho feito com muito carinho. E para vocês, então, essa aqui é a surpresa de hoje. Queria aproveitar, Dani e Andrei, falar dessa ideia exatamente do cheio que Andrei colocou, que Dani utiliza. E quando a gente pega lá no capítulo com Pai, Pai, Mãe do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe como eles vão ampliando essa concepção de honrar e chegam naquele momento do drama, né? E mesmo que o pai e a mãe não tinham cumprido, aspas, o que a gente achava que ele deveria cumprir, que ela deveria cumprir, ainda assim, né, nos cabe honrar, porque se nós devemos amar o próximo inimigo, esse dever para com os pais é muito maior. É uma questão de ordem aparentemente lógica, mas que muita gente não tinha percebido, porque mesmo lendo isso, mesmo compreendendo intelectualmente isso, exatamente por não ter essa noção aí tão fantástica, Andrei, que eu achei de terreno e território. Aliás, para poder ir para o território, tem que aprender a andar no terreno. Ninguém que não sabe andar no terreno consegue andar no território, simples assim. Mas apesar dessa concepção intelectual que a gente tem, as pessoas ainda insistem, né, em olhar para a falta. E elas nunca percebem que quando elas olham para a falta do outro, elas também ampliam a sua própria falta, veem o seu profundo buraco. Tem uma música de Djavan que eu gostava muito de falar para os pacientes, ainda antes de conhecer constelação familiar, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe lá. O que quando chega essa criança lá no consultório, porque meu pai, porque minha mãe, e você olha assim, você em algum momento parou para pensar que o que ele te deu, o que ela te deu, foi mais do que a que ela teve? Então ela ainda assim, digamos assim, ela foi para o excesso quando você chegou, diante da falta que ela tinha. Então ela de algum modo, mas foi pouco, mas esse pouco foi o excesso do que ela não tinha. Então quando as pessoas olham isso, elas também têm uma dificuldade de perder o bode expiatório. Porque quando eu olho para o papai e para a mamãe como pessoas que são de fato importantes e que eu tenho que olhar muito mais com reverência no lugar de profunda gratidão, eu perco o bode expiatório, aquele ou aquela que eu sempre acusei por tudo, aspas, está dando errado, por minha ineficiência, por minhas escolhas. Aí você tem um adulto continuando fazendo por um ciclo total de autossabotagem para poder voltar para a ordem, sem entender isso, continuando acusando. E quando você vai dizer para ele que não funciona, é como se a pessoa fizesse assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou culpar quem? Né? E aí a gente pega assim, quando a gente pensa na ideia que Joana de Ângeles traz na obra dela, o ser consciente nem se culpa, nem se acusa, apenas se transforma, ou seja, é um olhar. Se eu vou ter que olhar para o meu terreno com compaixão, com gratidão, para esses que fazem parte do meu terreno, é lembrar que você também faz parte desse terreno, e o olhar de compaixão e de gratidão tem que ser para com você mesmo. Porque aí você também tem um outro problema hoje em dia, que é esses pais cheios de culpas que estão criando crianças completamente fora da ordem, né? Porque se olham como pessoas ineficientes. E aí vem uma geração que faz um movimento contrário. Então você vem a geração da falta, na percepção desses que chegam no consultório, que meu pai, que minha mãe me traumatizaram, e meus filhos não vão passar por isso. E aí faz um movimento completamente oposto e cria uma geração de déspotas completamente perdidos e, sem sombra de dúvidas, uma das variáveis significativas que mostram como essas pessoas são fragilizadas
porque os pais não se tornam referentes, eles mesmos saem da ordem, e é uma das muitas variáveis que está no jogo da explicação da deterioração psíquica profunda de uma geração que se tornou a mais suicida da história humana. Joguei a bola para vocês. Isso. Dani, quer falar primeiro? Vai lá, Andrei, já falei bastante. Isso é maravilhoso, Rossandro, o que você está dizendo, porque as nossas crianças feridas, elas ficam ativas, né, no adulto que nós somos. É um dos moradores de dentro de nós, né? Rubem Alves diz que nós não somos um só, nós somos um albergue. E cada hora um bota a cara na janela. E esse albergue tem um síndico, né, que controla tudo. E muitas vezes quem fica ali na janela contando para os outros moradores o que está passando lá de fora, como que é a vida interagindo, é a criança interior ferida. E falando da perspectiva infantil. Então, muita gente vive vítima daquilo que viveu com os pais. E muita gente, inclusive, diz assim, eu preciso aprender a perdoar meus pais. E eu sempre digo, não precisa aprender a perdoar seus pais, não. Perdoar os pais é pura arrogância. Perdoar os pais significa, eu acho que eu estou no crédito com eles. Ora, quando eles deram a vida, eles deram algo tão grandioso, tão infinito, tão gigante, que não tem nada que faltou ou excedeu que venha depois que se compare. Então a gente queixa do que não teve e acusa o que não teve sem agradecer o que foi dado. Como é que chama isso? Ingratidão. E das grossas. Então nós não precisamos de perdão, nós precisamos de reconciliação. Reconciliação, às vezes, precisa passar pelo perdão. Quando eu preciso primeiro curar as minhas dores e as minhas feridas para poder conseguir acessar o caminho da gratidão. Mas quem faz a cura dessas feridas sou eu mesmo. Então não se trata de perdoar os meus pais, se trata de acolher a minha criança interior. Se trata de dar à minha criança aquilo que ela não teve, de ofertar para a minha criança aquilo que não foi possível. Porque lá atrás, a nossa criança foi ferida e afetada, e isso marca, sem sombra de dúvida. E a criança é só uma criança, ela quer receber, ela precisa de verdade, não tem como não ser marcada. Mas a vida adulta, ela se caracteriza exatamente pela autonomia afetiva, psíquica e a capacidade de redecidir, ressignificar rumos e propósitos. Então, se eu verdadeiramente adulteço, eu me movo para um caminho de autonomia que diz para aquela criança, agora eu te dou. Mas se a criança permanece no comando, a gente continua dizendo para aquela criança ali, faltou lá atrás e vai continuar faltando agora. Papai não deu e agora eu também não dou. É muito comum as pessoas falarem assim no consultório, né? Nas atividades de constelação familiar. Dizerem assim, eu não tive meu pai ou eu não tive a minha mãe durante a infância. Agora ele até tenta se reaproximar, mas eu não quero. Agora ele não é alguém importante para mim. Eu não deixei. Ou então, não, agora já não faz mais sentido. Isso aí é a mesma coisa da pessoa dizer assim, a minha criança interior não teve, agora ela chora a dor de não ter, mesmo que seja uma dor oculta, velada, e ela pede, olha, agora o papai está disponível, mas o adulto diz para ela, não, mas ele não estava lá atrás. Não, mas agora ele pode, não, mas ele não pôde antes. Não, mas agora ele quer, não, mas agora não merece. Então lá atrás faltou, e foi o papai e a mamãe que não deram àquela criança. Hoje sou eu que não dou. Hoje sou eu que nego a ela aquilo que ela precisa. A maturidade da vida adulta olha para aquela criança e diz assim, ok, vamos lá. Faltou papai, faltou mamãe, agora eu te dou papai, agora eu te dou mamãe. E começo por ser o meu próprio pai e a minha própria mãe. No meu direito de ressignificar a vida e de me dar. Faltou palavra de incentivo, eu me dou. Faltou carinho, eu me dou. Faltou afeto, eu me dou. Faltou amor, eu mesmo me dou. E assim eu fecho essa ferida e posso conectar-me aos meus pais com o amor que é possível, né? Como a Dani disse tão lindamente, um amor humano, imperfeito, incompleto, comum. E aceitar os pais comuns e imperfeitos que nós temos é aceitar também a nossa própria imperfeição. Isso é um ato de enraizamento profundo. Acolher a imperfeição que há dentro do próprio sistema nos leva a olhar com compaixão para o mundo, nos leva a olhar com compaixão para a imperfeição do outro, né? Dani fala tão lindamente disso, Dani, fala para nós. Essa é a minha área de devoção, né? Porque eu gosto muito de olhar, as pessoas assim me estranhavam e me excluíam porque eu quis abraçar a sombra, né? Eu abraço a sombra. E aí aqui embaixo eu tenho um subtítulo dizendo encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual.
A infância espiritual, Andrei e Rossandro, eu encontrei uma série de citações na codificação espírita dos espíritos, né? E o próprio Allan Kardec utilizando em vários momentos a expressão de falar assim, ok, aquele espírito ainda infantilizado. Joana de Ângeles também utiliza muito isso, o Rossandro está sempre se referindo a isso nas suas palestras, de falar aquela nossa parte que ainda está encaminhada, ainda está em movimento. E o Bert Hellinger fala uma coisa muito interessante, somente o imperfeito evolui. Nós estamos aqui, gente, graças a Deus, porque nós somos imperfeitos e estamos caminhando. Se a gente tivesse perfeito, ele fala que o que está perfeito está morto, acabou, encerrou o seu ciclo. Então, assim, a primeira coisa é a gente abraçar os processos, abraçar os nossos aindas, e quando a gente entra em contato com a sombra, o que é a sombra? Aquilo que a gente vive excluindo na gente mesmo, que a gente sente culpa, quando a gente fala, ai, não, eu não quero olhar para esse meu lado, que tem inveja, que tem, enfim, prepotência, todos essas sombras, elas falam lá no fundo de uma dor infantil, essa criança ferida que está pulsando e que tem uma necessidade real e não atendida, e que, em geral, a gente quer ignorar, a gente quer calar, a gente quer fingir que não está ali. E o que acontece? Que Jung também observou, Bert Hellinger observou, quanto mais eu calo, quanto mais eu amordaço, quanto mais eu ignoro uma sombra, mais ela se avoluma, mais ela cresce. E isso dentro do espiritismo a gente observa como a auto-obsessão, porque a obsessão ela só começa quando eu abro a porta da minha festa, né? E eu sou anfitriã da festa e eu convido. Toda a obsessão começa numa auto-obsessão por lei de afinidade, sintonia. Então, assim, nós vemos essas possibilidades dessa aventura evolutiva quando a gente olha para esse excluído em nós. E aí, Rossandra, é isso que você falou. Quando você consegue olhar para si mesmo com essa autocompaixão, com esse carinho, o copo fica cheio, tão cheio, Andrei, tão cheio que ele transborda, e eu consigo transportar esse olhar para entender a infância espiritual, a sombra do outro. Aquilo que a gente atribui como maldade obstinada não é nada mais, nada menos do que um amor em movimento, o ainda em construção. Algo que está se educando na experiência da matéria, né? Com essa bênção que esses dois guardiões nos concederam ao dizer sim um para o outro, mesmo que seja uma noite apenas, até naquelas situações, gente, delicadíssimas de estupro. A gente vê, dentro do próprio espiritismo, quanto é espinhoso isso, mas o quanto a gente vê um exemplo após o outro de pessoas que foram filhas do estupro que tiveram histórias de reconciliação espiritual incríveis, né? Não é julgar quem se sentiu mal ou quem precisou passar por um aborto, o que for, eu não vou entrar nessa seara, mas simplesmente dizer que aqueles que disseram sim, muitas vezes encontraram reconciliações incríveis do lado de lá da travessia, né? Então, assim, eu vejo realmente essa interseção como algo muito, muito rico. Dani, você tocou num ponto muito importante, eu acho que esse é um ponto que às vezes as pessoas usam para ficar fazendo poréns ou sem nãos nesse discurso, né, do tomar o amor de pai e mãe, quando houve agressão na infância, abuso, quando houve situações como essa. Claro que muitas vezes para tomar o amor de pai e mãe, às vezes a gente tem que limpar feridas grandes, é como se você tivesse que joeirar o joio, joeirar não, retirar o joio, né, que nasceu ali naquele terreno para que a semente da gratidão pudesse, e às vezes muito antes de você conseguir chegar para a gratidão, por exemplo, precisa resolver realmente um núcleo de abuso, ou ressignificar uma experiência de violência, e isso é absolutamente justo e necessário, né, isso é parte do cuidado com a nossa criança interior e é sempre possível. Mas as pessoas às vezes utilizam então esse argumento, falam assim, a criança vítima de estupro, né, como é que ela vai tomar o amor do pai ou da mãe? E eu sempre digo, olha, a experiência de estupro é da mãe. A criança pertence à grandeza de que ali a vida se impôs e passou adiante. Não importa qual caminho que ela escolheu para vir. Ao filho pertence, eu tomo a grandeza de existir. E graças a esse ato, eu posso existir. Claro que eu gostaria, na minha imagem idealizada, de que fosse um amor romântico de Hollywood, papai e mamãe,
um casamento perfeito, mas às vezes os caminhos, inclusive espirituais da vida, levam a meandros muito complicados. Então, pertence ao filho respeitar a experiência como dos pais. E, portanto, inclusive, respeitar inclusive a mãe. Porque que grandeza de uma mulher, por exemplo, que vive uma experiência dessa de abuso e depois diz sim para um filho que é desenvolvido a partir dessa experiência, que acolhe, né? Esse espírito, esse filho é amado numa profundidade enorme. Então, ele não é filho do estupro, ele é filho do amor da mãe que diz sim. Ele não é filho da violência, ele é filho de um acolhimento espiritual muito profundo e muito generoso, e o papai teve a parte que lhe competiu do jeito que a sua própria história espiritual ali pede, né? E isso talvez seja importante do ponto de vista espírita. A gente sabe que nós somos autores da nossa própria história, que nós construímos o nosso próprio destino, que nós somos autores e roteiristas da nossa trajetória, mas quando nós estamos no palco da vida, na reencarnação, e olhamos para os personagens, a gente começa a apontar dedos acusadores, como se os personagens fossem responsáveis pelo script. Ora, cada um de nós atrai, né, aqueles que estão na sua sintonia, na sua necessidade. Às vezes o que a gente precisa é de, às vezes, experiências difíceis durante um tempo da vida que nos sedimente a força. Às vezes o que a gente solicita é a não facilidade, é o ter que conquistar por si mesmo, é a experiência da ausência afetiva que consolide em nós algum aprendizado importante, e eles são muitos, né, não é um aprendizado só padrão. Entender isso e acolher isso é dizer sim à vida, né? E dizer sim a essa história, dizer sim aos pais é dizer sim à existência. Acho importante você falar isso, Andrei, porque muitas vezes as pessoas interpretam equivocadamente a proposta de integrar e trazer o pai e a mãe e a força desse pai e dessa mãe como se fosse desculpá-lo dos equívocos e não assumir que isso provocou uma dor, né? É como se você tivesse que fazer um perdão instantâneo, sem questionar o que aconteceu, e não é isso que acontece. Eu acho que já acontece essa história, muita gente sabe, porque assim, quando eu conheci Janine, que eu pedi ela em casamento, ela não aceitou, porque eu tinha muita mágoa do meu pai, né? E a gente nem conhecia constelação, e ela terminou dentro. Claro que a gente sabe que aí tem uma atuação espiritual para que isso aconteça. De eu ir atrás do meu pai para entender quem era ele, não a versão do ex-esposo da minha mãe. Porque muitas vezes a gente está magoado com a percepção que um ou outro tem, né, desse cônjuge que faltou, ou que imaginou que a relação ali mais simétrica, e aí você fazer essas cobranças. E aí, quando eu fui em busca desse homem, né, que era o meu pai, enfim, que era a figura, e que eu vi as semelhanças profundas que eu guardava com ele, aquilo foi me dando um processo de força que eu não conhecia até então. Havia uma sensação de buscar mais importância do que de buscar força na essência. E é um processo que ele não começa a instalar dali e está pronto, não. Acho que a gente passa muito tempo da vida, cada dia mais, a sensação que a gente tem, quando a gente finalmente traz, a gente olha para essa família, a gente olha para essa raiz, vê o quanto ela é essencial, inclusive o momento que esse isolamento social está provocando para muita gente entender que, de fato, nós estamos voltando para o terreno, porque nos perdemos no território, exatamente por não entender a importância do terreno, perdemos a bússola de andar no território, esse território tinha nos sequestrado numa exterioridade completamente tóxica e patológica, e a natureza, Deus resolve dizer assim, voltem para o terreno, voltem para encontrar a tua essência, porque senão vocês vão se destruir como coletividade. E eu amo, como pai, um pai absoluto, eu não vou permitir que isso aconteça, então voltem para o lugar que é essencial, lugar que muitas vezes vocês recusam. Eu até fiz uma palestra uma vez aqui em Campina Grande chamando de obsessão espírita. O pessoal, como é que tu vai falar? Que tema é esse? Que é as pessoas que vivem no centro espírita para fugir de casa. Que está no ensopão, que está em mediúnica, que você vê toda noite está no centro espírita e não está cuidando da família, cuidando do seu lugar, do seu terreno. Esse mundo exteriorizado profundo que estava nos desconectando do nosso terreno estava gerando um desenraizamento, e a árvore toda estava tombando. Toda tombando. Não somente as árvores da natureza, porque justamente sem terreno a gente derruba até a natureza e não entende como ela fazendo parte do nosso território afetivo. E a gente começa a sentir o preço disso, volta para esse lugar. E claro, tem muita gente angustiada, porque nunca olhou para esse terreno, porque nunca olhou para esse lugar, porque nunca buscou a força ali. A força estava na importância lá fora, externa. E quando isso tudo
perde referências, começa a ter um centramento daquilo que é essencial. Eu queria que a gente agora, uma passagem final para vocês, justamente para analisar esse momento de isolamento social da pandemia como um chamamento, eu tenho até dito que não é um convite, porque convite a gente pode recusar, é uma intimação da vida para voltar para o terreno e voltar para aquela constelação essencial que nos fortalece. Rossandro, quando você falou, né, que as pessoas às vezes têm um pensamento mágico a respeito de constelação, que você vai constelar e aquilo magicamente, né, todos nós buscamos a panaceia, né, todos nós buscamos as soluções imediatas, e na verdade é uma porta que se abre para que a gente possa ir passo a passo, encontrando o novo. Aquilo vai, e eu dou mais um passo. E quando eu dou um passo em direção à terra, ou seja, a me humidificar, me colocar no meu lugar, dizendo, eu só quero o que é meu. Eu só quero o meu lugar, né? Que eu nasci dessa mãe e desse pai. A força que tem isso é tão incrível, porque é a força do novo. Enquanto você está tentando se atribuir essa alta importância que o Andrei estava dizendo, que é diferente do poder de ser quem eu sou, esse novo, eu estou virada para trás. Eu estou olhando, o Bert dizia que existem fundamentalmente 2 movimentos essenciais. Ou você está olhando, se movimentando e nutrindo com seu foco o passado, a morte, olhando para trás, ou você está olhando para a vida, para o novo. Você está indo e dando um passinho por vez, e você acessa esse novo quando você está em estado de presença, né? Então, assim, a constelação, ela abre essa porta, muitas vezes, para que volte a fluir, mas o passo é de cada um. Cada um vai dando esse passo. Então, quando você diz, poxa, então não é mágico, aquilo ainda vai me revisitar em muitas espirais, cada vez uma oitava diferente que eu vou revisitando dentro de mim mesmo e repassando por aquele conflito central com mais recursos, com mais entendimento, com mais amplitude. Ainda assim, o que eu sinto é que a experiência de estar na Terra é como se fosse uma grande oportunidade de visitar esses aspectos espirituais meus, e essa pandemia é como se tivesse juntado 10 espirais numa só. Foi um negócio assim concentrado, porque tudo que eu achei que eu tinha já revisitado em mim com o espiritismo e que eu pude aterrar por meio das constelações familiares e que eu sinto a vida me olhando e falando assim, ô Daniela, deixa eu ver se você dá conta mesmo, né? Porque aqui em casa, sou casada com o Máximo, a gente esse mês está fazendo 19 anos juntos. Nós temos nossos 3 filhos, o nosso segundo filho voltou para a pátria espiritual, então geramos 4 vidas, e estamos aí, né? Aí aquela hora em que eu tenho que estar em casa, a gente está sem esse auxílio doméstico, então estou me desdobrando como mulher, como mãe, como, enfim, aquela pessoa que está cuidando do lar junto com todo mundo, e está tudo vindo à prova. E olha, foi assim, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. Então, assim, o que eu tenho a impressão é que toda essa oportunidade rica de estar na Terra, que eu não consegui atender antes, é como se a Mãe Terra, como a gente até conversou antes, né, Rossano? Que eu falo que aquela lupa é como se fosse uma TPM planetária, né? Gaia. Uhum. A TPM, o que ela é? É um tempo para meditar. É um tempo para mergulhar aqui dentro e realmente colocar à prova aquilo tudo que eu venho trazendo aqui na mente, acessando, quando que isso vai descer, encontrar ressonância no meu coração e eu vou me apropriar a um tamanho tal que vai se tornar orgânico. É quando eu organizo e incorporo e realmente reencarno aqui na Terra, na matéria, na atitude renovada que Hamed nos convida a colocar esse evangelho em ação. Não só palavras, mas realmente atitude com o próximo mais próximo, que é onde o bicho pega. O bicho pega é com meu marido. Eu estou aqui fazendo essa conversa linda, mas ele é quem sabe quem eu sou no dia a dia, quando eu estou, né, nos meus baixos. E aí é nesses baixos que eu me experimento, é nesses baixos que eu falo, opa, onde eu preciso olhar um pouquinho mais? Onde que tem meu recalque aqui? Onde tem essa minha dor aqui dessa minha criança que eu posso mostrar para ela? Ei, você tem valor. Você não precisa ficar procurando valor, se atribuindo alta importância que não é sua. Aqui, só por ser quem você é. Daniela, filha de Elce, de Albano, né? Tô aqui
casada com o Máximo, né, que eu sou mãe dos meus filhos. Esse é o meu lugar. E é só nele que eu quero encontrar esse valor. E essa pandemia é como se ela tivesse tornado exponencial a experiência na Terra. O que eu sinto é um chamamento imenso desse planeta, dessa mãe divina, dessa mãe terra, dessa mãe natureza, que é a expressão na matéria do amor de Deus. E a gente fica separando feminino de masculino, é tudo uma coisa só, nesse casamento alquímico interno que a gente pode viver nas nossas vidas. E assim, tô ralando para encontrar alguma coerência aqui dentro de casa, mano. Mas acho que eu tô indo bem, porque eu tô levantando cada vez mais as quedas. Muito Vamos bem. lá. Vai lá, Muito Dodei. lindo essa carne, né, Hassan? Demais. Olha só, eu acho que essa pandemia, como você disse, Rossandra, não é um convite, ela é uma intimação, né, a voltar para o essencial, a reconectar. Esse movimento na minha vida foi a constelação que começou, então, muitos anos atrás, né, a fazer. Uma das primeiras mudanças que eu fiz há muito tempo é exatamente algo que a Dani citou, né? Quando eu ia fazer palestras, eu comecei a pedir às pessoas para deixar de ler o meu currículo e me apresentar apenas como filho do Geraldo e da Madalena. Porque é a única coisa que me faz no mundo, né? Geralmente as pessoas perguntavam assim, mas você não vai falar dos livros que você escreveu, do que você faz, isso e isso? E eu sempre dizia, mas para quem é filho do Geraldo e da Madalena, isso é obrigação. Quem receber a grandeza que eles deram, isso daí é a alegria de servir a vida com que eles ofertaram. Isso começou a produzir em mim um efeito profundamente centrador, né, de conectar-me ao centro, a essa força. E essa pandemia, na verdade, ela veio consolidar isso para mim muito particularmente. Durante muitos anos, eu me estive extrovertido, dedicado muito intensamente ao movimento espírita, fazendo palestras excessivamente. Praticamente todos os finais de semana eu estava fora de casa fazendo palestra, e além de trabalhar na Meng, além do meu trabalho profissional, etc. E eu achava que aquilo era importante. E não é que era desimportante, mas é que não é a importância máxima, não é? Aquilo eu fiz com o coração e fazia com maior alegria. Mas de repente veio a pandemia, e o que eu senti na pandemia foi um grande alívio. De repente é como se tirasse uma pressão que eu não percebia que estava sobre mim. E ao olhar para aquilo, eu falei assim, poxa, eu acho que eu que falo tanto de constelação, que tenho um excelente relacionamento com os meus pais, com toda a minha família, mas acho que não estou cultivando esse terreno como deveria. E aí, por exemplo, eu comecei a ter mais tempo para minha família. E aí eu passei aí com meus pais para o sítio deles, que eles têm há 25 anos, e aí eu percebi, Rossandro, quantos anos tinha que eu não ia no sítio com meus pais. Que a gente só se encontrava na cidade, que a gente não tinha mais tempo assim livre e longo, e eles sempre muito compreensivos e muito amorosos, olhavam sempre para o trabalho, estavam sempre dizendo que bom tudo que você faz, porque eles se alegram que eu esteja servindo a vida, mas eu, de repente, aí nós chegamos no sítio, eles mesmos não iam lá há um bom tempo, e o sítio lindo, fofo, simples, mas fofo, estava lá, já não tinha mais flores, só tinha a graminha baixa, o mato tinha crescido ali, o mato tinha crescido lá, e de repente nós sentamos, olhamos um, olhamos por outro, fomos eu, o Ney, meu marido, a meu pai, a minha mãe, e nós todos olhamos uns para os outros e começamos a arrancar matinho. E arrancar matinho, e o que nós começamos a fazer foi uma jardinagem completa, a trazer flores. Cuidar do terreno. A cuidar do terreno, e ficamos 3 dias fazendo jardinagem, sem nem perceber o que a gente estava fazendo, e quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, é o jardim interno que nós estamos refazendo, porque temos isso aqui à nossa disposição, temos a alegria de estar quarentenados juntos e não estamos usufruindo. Por quê? Porque estou extrovertido achando que servir a vida é servir ao movimento espírita, como se fosse uma missão, como se fosse um missionário oculto. Não, nós somos missionários na vida de cada um de nós. E é uma alegria que a gente possa servir a vida ofertando aquilo que a vida nos deu, o talento ou o dom de dar, mas é igualmente importante que a raiz se aprofunde ali no terreno e a gente usufrua disso. Então, essa pandemia, para mim, embora eu esteja como médico em muito trabalho, porque não parei hora nenhuma, né? A nossa classe está em muito trabalho,
está sendo um profundo momento de retornar ainda mais ao essencial, e eu estou encontrando uma alegria cada vez maior, uma satisfação cada vez maior. Então, as pessoas substituíram as palestras na Casa Espírita pelas lives, né? E a gente deixou de ser muito convidado para palestras para ser muito convidado para live. E eu explico para as pessoas nos convites, e já aqui publicamente aproveito para dizer que eu sinto muito de não estar disponível para tantas lives neste momento. É que as palestras que eu tenho estão lá no meu canal, as pessoas podem assistir, não faz sentido ficar repetindo os temas quando já está aquilo lá disponível. Agora eu estou cultivando o falar para dentro, né? O falar para mim mesmo, estar disponível, e é por isso que eu escolhi, inclusive, trabalhar tanto com constelação familiar na minha vida e nesse tempo, né? Eu não faço constelação e eu não trabalho com constelação porque eu aprendi sobre algo e eu decorei para poder falar para os outros. Não, isso está enraizado em mim, está profundamente entranhado na minha vida. A constelação transformou a minha vida, porque eu digo que depois do espiritismo foi a coisa mais impactante que eu conheci nessa encarnação. Desobstaculizou o fluxo. Quando eu fui fazer o treinamento, eu achava que não tinha fluxo obstaculizado. Mas é que quando o filete está aberto da torneira, você não percebe o que é a força da torneira toda aberta jorrando em borbotão. Então, como tudo fluía, eu achava que não tinha obstáculo. E aí, de repente, eu percebi obstáculo na vida afetiva, porque então tinha um relacionamento maravilhoso, mas a gente não caminhava para o passo seguinte. Percebi que tinha vida profissional, mas estava lá morrendo de medo de sair de um emprego e ir para outro, com medo da escassez, portanto, vivendo menos. E na constelação encontrei os elementos e as chaves, né, dessa conexão com pai e mãe, que libera tudo isso na postura interna. Então, por isso, porque transformou minha vida, porque eu vi que conceitos tão simples e essenciais mudam a vida daqueles que estão ao lado, né, as pessoas, nós éramos 7 do mesmo instituto fazendo treinamento, todos tiveram a sua vida modificada pelas redecisões internas que a constelação possibilitou. Quando eu vi aquilo, eu falei, é muito importante a gente trabalhar com algo que reconecte ao essencial. Então, porque aquilo se casa dentro do ideal de visão de mundo que eu tenho, eu decidi trabalhar com aquilo. E hoje eu dedico muito tempo à constelação, porque acredito firmemente que é um dos recursos mais possibilitadores de transformação que as pessoas podem ter hoje em dia. Não disputa com nenhuma outra técnica, não disputa com nenhuma outra possibilidade, mas, sem dúvida, ajuda a fazer um mergulho profundo no essencial, com uma objetividade e com uma clareza muito profunda. Então, para mim, esse tempo de pandemia está sendo tempo dessa conexão com o essencial, de voltar para o meu terreno e cultivar o jardim, de usufruir da alegria do convívio daqueles que eu amo, de trabalhar muito por aqueles que estão sofrendo nessa pandemia, de trabalhar muito com a constelação, e, enfim, acho que se nós todos ouvirmos essa intimação da vida, cada um na sua área, cada um do seu jeito, e permitirmos que o movimento de reconexão com o essencial se faça em nós, nós vamos sair desse momento, na verdade nem é sair, nós vamos seguir este momento, porque ele é uma continuidade de algo, né, muito mais ampliados, muito mais conectados ao nosso poder pessoal e àquilo que verdadeiramente produz transformação no mundo. Mano, eu só peço rapidinho para complementar uma coisa que o Andrei falou. E isso, gente, essa continuidade, esse fluxo, ele nunca acaba, né? Ele segue até o nosso último dia respirando aqui. Nós espíritas acreditamos que ele segue depois também, né? O Bert, esse é o último livro que ele lançou. Quero muito mostrar para vocês. Isso está disponível no Brasil. Chama Meu Trabalho, Minha Vida. Ele conta nesse livro aqui que aos 92 anos, ele faleceu com 93, ele ainda estava tomando a mãe um pouquinho mais. Ele ainda precisou fazer um movimento, um último movimento, com o auxílio da Sophie Henninger, sua esposa, que desenvolveu as constelações e que continua trabalhando com isso aqui no Brasil, pela Henninger Schule, que eu também sou funcionária deles, trabalho como relações públicas da Henninger Schule aqui no Brasil. E ele disse que até os 92 anos ele ainda estava aprendendo, né, a tomar a mãe. Então, gente, é isso. O sagrado e o divino estão expressos neste tomar, que é ativo. Muitas vezes as pessoas usam o verbo falando, eu recebo a vida. Não. O que o Bert descobriu que foi uma grande chave é que eu tomo a vida.
É como o mesmo movimento de sugar o seio da mãe, né? Quando você está na amamentação, você tem que fazer uma força para você poder tomar a vida. Então, você toma, você vai em busca de se apropriar daquilo que é você, do seu lugar no mundo, né? E aí você vai encontrando a pecinha nesse quebra-cabeças da existência, e que Jesus nos disse, né? Das minhas ovelhas, nenhuma se perderá. É como quem diz, todas têm lugar, todas têm importância, todas embelezam e tornam esse jardim da diversidade com cada uma dessas singularidades que nós somos. Gente, pode ser uma família com 20 filhos, cada um é de um jeito, né? São 20 singularidades ali perfeitamente expressas, expressando a grandeza do espiritual aqui na Terra, e que a gente possa, ao invés de se sentir ameaçado pelo diferente, pelo diverso, a gente se sentir enriquecido nesse jardim da diversidade. E quanto mais eu me imbuir de brilhar minha luz, de encontrar a minha voz, o meu lugar, nenhum outro mais, só o meu, aí eu entro nessa senda de expressar esse poder interno, né, de um jeito humilde, porque eu estou ocupando meu espaço, aí eu vou realmente somar nesse todo e vou me sentir enriquecida pelo outro, ao invés de me sentir ameaçada, né, nessa diversidade. Então, assim, eu só queria dizer isso, que continua, né, o Bert fez isso até o fim, eu quero muito agradecer ao meu mestre, nosso professor, né, isso aqui é a Sophie Hellinger também, que vem fazendo a continuação do trabalho dele aqui, por meio da Hellinger Schule. Ela tem alguns livros também, esse é A Própria Felicidade. 1 e 2, eu pude fazer todo o trabalho de revisão da edição em português aqui no Brasil, e acabou de sair também um terceiro livro, que é As Constelações Familiares e a Visão sobre o Coronavírus, né? Então, tem muita coisa linda acontecendo por aí, e eu quero agradecer a oportunidade que você deu para a gente hoje aqui, Rui. Que é isso, uma alegria. Amigo, se você me permite, eu acho que a gente já deve estar caminhando aí para o encerramento. Na hora de encerrar, eu gostaria de ler um texto de Emmanuel, se você me permite. Claro, você termina com o texto de Emmanuel. Tá bom. Eu quero reforçar algumas coisas que eu acho muito importantes, porque, sim, de fato, o Andrei falou uma coisa que a gente está no movimento de ressignificar muita coisa, sabe? Porque eu estava vendo especialistas falando sobre tecnologia, dizendo que nos últimos 4 meses a gente aprendeu, em termos de domínio de tecnologia, o equivalente a 5 anos, né? E eu diria que isso também vale para as emoções. A gente está fazendo uma espécie de supletivo emocional dentro de casa. Quem já vinha fazendo esse movimento, por exemplo, já tinha feito uma escolha de diminuir, desacelerar, e a vida deu uma freada brusca, né? E é claro que para mim, para tu que é hiperativo, nos primeiros dias a gente fica assim, eu cheguei em casa, mas eu continuei 2 dias como se ainda estivesse viajando 22 dias por mês, depois eu parei, estava fazendo 3 lives por dia também, Andrei, 3, 4 lives, aí eu disse assim, eu não estou ouvindo o recado da vida, eu não estou aceitando essa intimação, e eu não posso recusar. Aí eu dei né? E eu fiz exatamente isso, e o primeiro movimento que eu fiz foi exatamente fazer esse evento todo domingo de manhã. Aí toda vez que eu um convite para live de alguma instituição, que eu sei que é com muito carinho que as pessoas fazem isso, e eu recebo muito carinhosamente cada convite, eu digo, ó, eu estou fazendo em troca desses pedidos todos uma live domingo de manhã, para que todas as pessoas possam estar juntas, porque de fato a gente não tem como atender, são diversas instituições, inclusive Jussara Kronigold, que estava agora comentando aí, que é a presidente do Conselho Espírita Internacional lá de Nova York, e preside hoje o Conselho Espírita Internacional, já fez uma live aqui de manhã com a gente, maravilhosa, falando sobre a experiência do movimento espírita lá nos Estados Unidos. Sabe como é isso, assim, ou seja, é uma forma da gente entregar no grosso, né? Tem o varejo e o atacado. A gente aqui entrega no atacado, porque o varejo da casa é muito importante. Eu não tenho como entregar no atacado se eu não estou no varejo, se eu não estou aqui diariamente me observando. Eu consegui perceber coisas em mim que eu acho que eu levaria muito tempo para conseguir enxergar, porque era preciso tempo, silêncio e observação. Bem do ponto de vista filosófico, como a aula, a filosofia, depois a observação da natureza e o trabalho corporal. Ou seja, esse movimento, ele começou a vir para a vida, e hoje eu tenho dito às pessoas, eu não vou me permitir mais sequestrar pela exterioridade. Mesmo que amanhã voltasse tudo ao normal, vacinou, imunizou o mundo todo, vamos voltar para o oba-oba. Não.
porque o que eu descobri dentro de casa, eu não consigo ter lá fora. Uhum. A grande riqueza que a gente tem nesse terreno, ele nunca é encontrado no território. O território ele apenas complementa, mas se o território deixar de existir, você continua no terreno. Mas você não consegue viver no território se você perder o seu terreno. Né? Exatamente, que adianta ganhar o mundo se perderes tua alma. A nossa alma é esse território, essa família, esse lugar, essa raiz, essa importância, essas pessoas que de fato sabem quem nós somos, como o Daniel estava dizendo sobre Máximo. Né? Ney sabe quem é André, Janine sabe quem é Rossandro. Eles comem vários quilos de sal com a gente. Eles não casaram com o personagem, eles casaram com a pessoa real. Antes do personagem surgir, né? Foi um relacionamento das almas que estão juntas apesar, e não só se, né? Apesar das nossas sombras, né, que Daniela coloca também no livro dela, apesar desses aspectos todos de nós, acho muito importante. Queria mais uma vez somente fazer menções ao livro da Dani aqui, ó, gente. Abraça a Sombra, para vocês comprarem, tá na Amazon também. Super fantástico livro, muito, muito, assim, para você aprender muito a olhar para você com muito respeito e muito carinho. Esses dois livros de Andrei são fantásticos também, Atitudes, né? E o Reconciliação é muito importante, assim. Se você juntar esse aqui com esse aqui, ó, Abraça a Sombra, você se reconcilia e você finalmente aprende a passar pelos desertos da vida. Gostaram, menino, Muito bom, muito bom. E antes de passar para André de fazer a última mensagem do Emmanuel para a gente fechar com chave de ouro, agradecendo essa audiência fantástica que vocês estão nos dando nessa manhã de domingo aqui acompanhando com a gente. Agradecer mais uma vez a Rádio Espírita de São Borja, nossos amigos lá que estão hora dessa tomando chimarrão e nos escutando, a Rede Amigo Espírita, a Rádio Amigo Espírita, a Rádio Amigo Espiritual, a FEB TV e a TV7, que é a quem nos recebe. Tem gente que me pergunta, já pedi os meninos fazer um vídeo institucional explicando o que é TV7, né, que tem a ver com... É uma instituição espírita, né, fantástica, que tem um trabalho muito grande. Acho que a TV7 ela foi pensada para existir justamente nesse momento. Ela está dando suporte a muitos eventos. Agradecer a todas as pessoas, agradecer a Dani, que aceitou esse convite, foi uma manhã maravilhosa, a meu amigo Andrei, né, essa forma altamente didática que vocês têm de explicar, essa experiência como espíritas e como consteladores, tão rica para poder tirar essas dúvidas e mostrar a grandeza desses dois movimentos na vida de vocês, então que também as pessoas possam sentir isso. Meu amigo, fica à vontade para você fazer essa leitura, a guisa, como as pessoas gostam de dizer naquele português bem bonito, né? A guisa de prece. Maravilhoso. Primeiro, muito obrigado, Dani, querida, Rossandro, querido. Obrigado pela dedicação de vocês, pelo amor. Rossandro é exemplar nisso, né, dessa dedicação carinhosa ao movimento espírita nesse tempo de pandemia também, nessas lives. A Dani, essa sensibilidade e esse amor colocado a serviço da vida, é uma alegria estar aqui com vocês e a gente poder falar, viu? Essa live foi uma das que mais me alegrou fazer. Coisa boa. Viu, Rossandro? Obrigado pela sua ideia, pelo seu convite, porque acho que foi realmente algo útil para as pessoas e útil também para o nosso coração ter a oportunidade de falar sobre Sim. isso e publicamente a gente fazer essas analogias. Só completando aí a respeito dos livros, eu queria mostrar para vocês o Amor a Dois, que é sobre relacionamento de casal na visão da constelação familiar e na visão espírita. Foi o que eu lancei antes do Atitude, entre o Reconciliação e o Atitude. Todos os meus livros vocês encontram na candeia.com, além de encontrar na Amazon, tá bom? Então, eu gostaria de encerrar com um texto de Emmanuel, que vai funcionar para nós como prece a respeito da mãe. A mãe é a figura mais fundamental nas nossas vidas, e é a relação mais importante que nós temos, é o nosso primeiro e maior amor, e entregar ao amor de mãe, sentir o amor de mãe em qualquer circunstância, é muito estruturante e muito libertador. É importante dizer que nas tábuas da lei dadas a Moisés, honrarás pai e mãe é o único mandamento que vem como promessa. E diz o texto bíblico, honrarás pai e mãe para que tenhais longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. A terra é a Canaã,
a esperada terra da promissão que os hebreus buscavam depois do cativeiro do Egito, quando saíam do jugo da dominação externa para encontrar a verdadeira liberdade interior de ser e existir no mundo, como grupo, como indivíduos, como sociedade, como individualidades. Nessa terra da promissão mana o leite e o mel, o maná dos céus. É a terra da fertilidade, é a terra da vida, é a terra do fluxo da existência que segue adiante. Honrar pai e mãe, portanto, não é uma opção, é um dever, é um caminho natural que nos abre as portas da abundância, que nos conecta ao fluxo de vida que, a partir deles, nos atravessa para seguir adiante na direção daqueles que virão depois. E nesse fluxo honrado e ordenado do amor, a vida segue adiante. Portanto, reconciliar com mãe, olhar para o amor de mãe e reconectar ao amor de mãe é o grande movimento fundamental. Então eu vou ler para vocês um texto de Emmanuel que me toca muito, e eu convido a você que nos ouve, que talvez você possa olhar para isso como uma oportunidade de fechar os seus olhos e dentro do seu coração você olhar para a sua mamãe. Talvez vê-la diante de você e ter a oportunidade neste momento de experienciar isso com todos os sentidos, muito mais do que com os ouvidos. Texto Mãe, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esqueças, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era o segredo da vida entre o devotamento materno e o mundo espiritual. Na juventude ou na madureza, lembrar-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu de repente, para que desabrochasses à luz. E trazendo o ideal da felicidade como sendo uma taça transbordante de sonhos, preferiu trocá-lo por lágrimas de sofrimento, para que tivesses segurança no berço. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela, que transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclame a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras primeiras, para melhor escravizar-se à execução dos teus desejos. Muitos disseram que ela estava em delírio cega de amor, que nada via senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar-te as necessidades, até que lhe pudesses dispensar de todo o carinho. Se motivos humanos a distanciam hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície da circunstância, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos do pensamento, sentir-lhe-ás os braços, sustentando-te as esperanças e abençoando-te as horas. Nunca ferirás tua mãe. Ainda quando o discernimento te coloque em posição diversa em matéria de opinião, porque ela se tenha habituado à interpretação diferente do mundo. Não lhe dilaceres a confiança, com apontamentos intempestivos e espera. Com paciência, que o tempo lhe descortine novos horizontes relativamente à verdade. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que se teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a romagem terrestre, tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro, com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Emmanuel. Diante disso, e olhando para sua mãe diante de você, talvez no seu coração você possa dizer a ela: muito obrigado, mamãe, por todo o seu sacrifício,
por ter colocado a sua vida em risco para que eu tivesse uma oportunidade. Eu tomo a vida que a senhora me deu com imenso respeito, com imensa reverência, com imensa gratidão. E por amor à senhora, eu vou fazer valer o seu sacrifício, levando adiante com alegria e leveza aquilo que o seu amor me concedeu. E com essa prece e, ao mesmo tempo, constelação virtual libertadora que André fez com a gente agora de manhã, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanham. Convido cada um de vocês para domingo que vem estarmos novamente juntos aqui às 10 da manhã. Será uma live litero-musical comigo e o Grupo Acorde, que tem 25 anos de caminhada, e Marco Lima, fazendo aí mais de 30 anos também como arte educador. Vai ser uma alegria estar com vocês aqui domingo de manhã. Conto com vocês. Mais uma vez, um beijo imenso no coração desses dois irmãos queridos, a Dani, o Andrei. Que Deus os abençoe ricamente. Beijo no máximo nas meninas. Beijo aí no Ney e nos seus pais. Continua plantando esse jardim, porque quando nós continuarmos, eu quero voltar aí e conhecer como é que ficou esse trabalho para dar minha nota, tá? Com pão de queijo. Com pão de queijo. Cafezinho. Com certeza. Cafezinho quente. Também, viu, Dani? Dani Máximo também. Lá é uma fogueira que eles fazem. Lá eles têm um quintal maravilhoso, é uma fogueira que eles fazem maravilhosa. A gente tem que marcar um dia aí também. Vai ser assim uma alegria esse reencontro. É algo que nós precisamos, né, gente? Encontrar fisicamente nós todos. E vai ser... Eu estou com abraços acumulados. Vocês têm opções. Ou eu dou vários, ou eu dou um, como a gente chama aqui, arroxo nordestino de Toraço Costela, para compensar essa falta de abraços. Pode ser um em Campina Grande, outro em Brasília e outro em Belo Horizonte. Fechou. Combinadíssimo. Beijo, gente. Deus abençoe vocês ricamente nesse domingo.